Alunos e alunas do primeiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos à aula de História. Hoje, 21 de outubro de 2020, estamos iniciando a segunda média do terceiro ciclo. Vamos iniciar falando sobre a expansão marítima e comercial europeia. É importante que você assista às nossas videoaulas para que possamos desenvolver nossas atividades e avaliações. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que está disponível nos grupos. Iniciando a nossa aula, aliás, é um tema muito importante, falar da expansão marítima europeia é o momento em que nós vamos iniciar aí praticamente a Idade Moderna. É importante a gente analisar que nas aulas passadas falamos sobre a Baixa Idade Média e hoje vamos falar sobre a expansão marítima comercial europeia. É conhecido como desbravadores dos mares. Inclusive, vocês já assistiram esse tema no 7º ano, quando vocês cursaram o 7º ano do ensino fundamental. Nós estamos agora fazendo apenas uma revisão daquilo que já estudamos lá no 7º ano. Vamos então. Bom, alunos, quando eu falo de expansão marítima comercial europeia, primeiramente eu tenho que saber o que foi essa expansão marítima. E se a gente analisarmos, a gente pode entender que foi a época em que vários países europeus lançaram ao mar navegações em busca de riquezas e do desconhecido. Então, esses navegadores, eles iam em busca de riqueza e iam também em busca do desconhecido, de novas terras. Eles iam em busca aí de novas conquistas territoriais. Um grande momento que a gente pode dizer que foi inclusive aí herança da expansão marítima comercial europeia foi o descobrimento da América em 1492 por Cristóvão Colombo e também o descobrimento do Brasil em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Quando a gente fala aí da expansão marítima, é importante a gente também entender quando que ocorreu esse processo de expansão marítima europeia. Então, ocorreu entre os séculos XV e XVII e contribuiu para que a Europa ela superasse aí as crises do século XIV e XV. Então, esse processo da expansão marítima foi justamente para que a Europa superasse a crise que ocorreu entre o século XIV e XV. Através das grandes navegações, houve aí uma expansão das atividades comerciais, contribuindo, inclusive, para o processo de acumulação de capitais na Europa. Então eu posso dizer que foi através das grandes navegações que houve aí uma expansão das atividades comerciais. E eu posso dizer que a partir do momento que esses navegadores eles foram em busca de especiarias, eles estavam aí navegando inclusive também para quê? Para desbravar novos territórios. E quais foram os motivos aí da expansão marítima? O que a gente pode entender a respeito dos motivos que ocasionou então a expansão marítima, é bom a gente entender principalmente a chegada em novos mercados orientais, porque esses desbravadores eles iam para o Oriente buscar especiarias, daqui a pouco nós vamos falar sobre elas, para poder revender aí para a burguesia europeia. Porque os burgueses eram grandes feirantes e eles aproveitavam aí essas especiarias para obterem lucros.
E dentro dos motivos também da expansão marítima, nós temos o que? O comércio lucrativo, obtenção de lucro. O objetivo era o quê? Baratear as mercadorias, porque ela estava em falta. A gente pode dizer que, pela falta, é comum aumentar o preço da mercadoria, mas nessa época aqui, o que acontece? É claro que a burguesia ela queria ter lucro, obter lucro, porém, o barateamento aí das mercadorias era importante, por quê? Porque senão não tinha aí a procura. Houve também, dentro desses motivos, um novo acesso de metais preciosos para a troca de moedas e, ao mesmo tempo, também a conquista de novos fiéis para a Igreja Católica. Então, a gente entende que os motivos aí da expansão marítima é basicamente a chegada de novos mercados orientais, o comércio lucrativo, o barateamento aí das mercadorias, o novo acesso de metais preciosos para a troca de moedas e também a conquista de novos fiéis para a Igreja Católica. Sendo assim, quais os recursos disponibilizados aí para que ocorresse de fato a expansão marítima comercial europeia? Bom, o que a gente analisa é que contou com vários recursos aí disponibilizados por vários setores aí da sociedade. As principais patrocinadoras, alunos, foram aí as monarquias nacionais, pois queriam capitalizar. Então era interesse dos reinos o que esta grande conquista aí que foi as grandes navegações. Os recursos mais vultuosos aí do processo foram assegurados aí pelas instituições de impostos reais, que garantia inclusive os capitais necessários para a construção de caravelas, que era o principal meio de transporte deles na época. Sendo assim, o que nós podemos observar? Que quando esses navegadores eles saíam de Portugal, eles saíam da Espanha e de outros países, eles iam com um intuito só. Eles iam para o Oriente buscar o quê? Especiarias. Mas o que vem a ser especiarias? Aluno, eu quero que vocês entendam que especiaria vem da palavra especial, né? Ela deriva aí do latim, que significa espécie, né? Que significa aí uma substância ativa e valiosa. Podiam ser utilizados em remédios, em perfumes, em temperos alimentares e etc. No século XV e XVI, as especiarias de condimentos eram muito valorizadas, pois serviam de tempero para conservar a carne e melhorar o seu sabor. Como naquela época não tinha geladeira para guardar os alimentos, eles utilizavam então as especiarias, os condimentos, para temperar aí os alimentos, né? Por exemplo, a carne, e então ficar por dias longos aí para poder então consumir. Hoje a geladeira faz esse papel, né? O que a gente analisa também é que, não sei se vocês estão analisando aqui em cima da minha mesa, algumas coisas. Eu vou estar explicando para vocês as diversas especiarias que nós temos, que são essas algumas que eu trouxe aqui para vocês, tá? As especiarias desejadas eram o quê? O cravo da Índia, era a pimenta do reino, era a noz moscada, era o gengibre, era a canela, era também o açúcar, era o sal, era a pimenta. Então, essas eram as especiarias. E quando a gente fala das especiarias, conforme eu falei para vocês, é um produto especial que servia como tempero, como remédio ou como perfume, ok? Então, especiarias eram buscadas no Oriente para revender aos burgueses, correto? Então, além desses produtos que eu falei para vocês agora, tinham também os artigos de luxo, como as porcelanas, o marfim, os tecidos de seda e os perfumes. Então, eles comercializavam esses produtos com os burgueses. Bom,
Eu vou falar para vocês agora de cada uma dessas especiarias que eu trouxe aqui para vocês, só para vocês analisarem. Olha só, nós temos aqui várias especiarias, várias não, algumas que eu trouxe aqui para vocês, para a gente estar falando aqui um pouco delas. Bom, sendo assim, vamos continuar a nossa aula. Alunos, é importante analisarmos o seguinte: quando eu falo de especiarias, eu tenho que entender que essas especiarias eram temperos que eles utilizavam praticamente para dar sabor aos alimentos e também conservar os alimentos. Quando eu falo, por exemplo, do gengibre, que é esta especiaria, nós encontramos essas especiarias hoje praticamente em qualquer mercearia que nós vamos, em qualquer frutaria. O gengibre, ele tem um poder muito grande, principalmente para fazer chás. Ou seja, é muito útil na fabricação de chás, é muito útil na utilização de tempero de alimentos. Acredito que você já deve ter visto seu pai, a sua mãe ou seus avós preparando um chá com gengibre. É muito bom também para a garganta. Então era muito consumido na época o gengibre. Aqui ele está inteiro, mas geralmente a gente corta em lascas para a gente morder ou até mesmo colocar no chá, ok? Este é o gengibre. De outro lado, eu tenho também aqui a pimenta. A pimenta, ela era também muito utilizada na época para poder dar um sabor a mais no alimento. Então a pimenta ele é afrodisíaco, né? Não pode ser consumido exageradamente, porque a pessoa pode passar mal. Então é utilizado com moderação. A pimenta, acredito eu que todos têm em casa, e serve principalmente para dar um sabor aí aos alimentos. Então, era muito comercializado aí no século XV também. De outro lado, eu tenho aqui a pimenta do reino. A pimenta do reino, ela é também muito utilizada até hoje. Ela, um produto especial, é uma especiaria do século XV, que os navegadores buscavam também lá no Oriente para revender para a burguesia, e ela deixa o alimento aí com um cheiro muito bom mesmo, dá um gosto muito bom, mas não pode também exagerar, porque é pimenta, então tem que consumir aí com moderação, certo? Então essa é a pimenta do reino, um tipo de especiaria. Temos também aqui o açafrão. O açafrão, além de dar cor ao alimento, também dá um sabor agradável. O açafrão, ele também é uma especiaria muito utilizada no século XV. Também os navegadores buscavam no Oriente para revender aos burgueses e tem um cheiro também muito bom. E serve também para fazer chás, ou seja, é um chá poderoso aí para contra a gripe, dor de garganta, então é muito útil também, certo? Então esse aqui é o açafrão. É muito comum utilizar em aves, né, como o frango, o peixe, também no arroz, para dar um colorido e um sabor agradável. De outro lado, eu tenho também, alunos, aqui, uma especiaria também muito utilizada, que é a canela. A canela aqui, ela está em pau, mas nós temos também a canela em pó. A canela, ela também deixa o alimento agradável, né, com um sabor aí muito bom. Pode ser colocado no doce, pode ser colocado no bolo, também pode ser colocado aí na comida. Então, depende do gosto da pessoa. Então, a canela também é um tipo de especiaria aí do século XV, muito utilizado nesse tempo. Temos também aqui o açúcar, que é também um tipo de especiaria utilizada neste período.
O açúcar, ele serve para adoçar os alimentos, para fazer um suco, né, para fazer um chá, para fazer um bolo. Então, o açúcar serve para dar um gosto melhor ao alimento. É claro que você deve usar o açúcar com moderação, porque pode aumentar aí a sua glicose. Então, você tem que usar com moderação. Aliás, tudo na vida a gente tem que usar com moderação, não dá para exagerar com nada, porque senão irá fazer mal para nós mesmos, ok? Então o açúcar também é um tipo de especiaria. E um outro exemplo de especiarias eu trouxe para vocês aqui o sal, né? E derramou um pouco, mas faz parte. O sal, ele também deve ser utilizado com moderação. Se você colocar demais, a comida vai ficar salgada. Você tem que usar com moderação, porque ele também pode prejudicar a sua saúde. Principalmente quem tem pressão alta não pode consumir muito sal. Então, o sal também é um tipo de especiaria também utilizado naquela época, e que até hoje nós temos. Inclusive, alunos, hoje a gente compra essas especiarias aqui em qualquer mercado que a gente vai, por um valor bem que cabe no nosso bolso, inclusive, não é muito caro. Então, hoje em dia você pode fazer uma comida deliciosa utilizando todos esses temperos aqui. Lembrando que isso aqui é só um exemplo, nós temos várias especiarias. Lembrando que tudo deve ser consumido com moderação, nós não podemos exagerar em nada. Lembrando também, alunos, que é importante que vocês saibam aí o que são as especiarias. Se eu perguntar para vocês aí nas atividades, exemplos de especiarias, vocês podem citar o gengibre, a pimenta do reino, o açafrão, o açúcar, o sal, a canela. Nós temos também aí, né, praticamente outros exemplos, como a noz moscada e também o cravo da Índia. Então, esses são alguns exemplos, ok? Entendidos? Tem alguma pergunta? Vamos então continuar a nossa aula? Pois bem, olha só, alunos. Durante o período da expansão marítima, houve aí os avanços tecnológicos. Houve a invenção da bússola, a invenção do astrolábio, a invenção do sextante e a invenção das caravelas. Isso tudo, alunos, para facilitar o quê? A navegação. A gente sabe que nesse período aqui as condições eram precárias. As condições dos barcos, as condições dos navios eram completamente aí, eram defasados. Então, com o passar do tempo, foi aprimorando o quê? Foi aprimorando aí esses avanços tecnológicos. E quando a gente fala de avanço tecnológico, a gente sempre tem que entender o seguinte, que os grandes navegadores desse período aqui, século XV, XVI, XVII, eles passavam aí por perigos no mar. Eles passavam por riscos imaginários e riscos reais, né? Ou seja, perigos reais e imaginários. Os riscos imaginários a gente pode entender que principalmente era o que? Eles acreditavam que no mar existia o quê? Monstros marinhos. Eles também acreditavam nas crenças. Quais crenças? Esses navegadores também acreditavam aqui nos motivos, aqui nos riscos imaginários. Eles acreditavam que além de todos os monstros, todos os medos, eles ainda tinham um temor maior. Qual é esse temor maior? O de chegar ao fim do mundo, pois eles acreditavam que a Terra era de formato quadrado. Ou seja, eles não pensavam aí que a Terra é do jeito que é hoje. E o que a gente tem que entender também é que os riscos reais, o que realmente acontecia, né, que eram os motivos reais, né, era o que? Além dos riscos imaginários, a gente pode dizer que os navegadores ainda tinham que lidar com os riscos reais. E entre esses riscos reais, o que realmente aconteciam aí nas embarcações, estavam o quê? Estavam as doenças, estavam a fome, estavam a sede, estavam aí as fortes tempestades. Dessa forma, alunos, das embarcações aí que partiam, poucas retornavam para casa. Por quê? Porque muitos morriam durante a viagem.
justamente por causa desses riscos reais, desses perigos reais que realmente aconteciam nas viagens. Eles praticamente eles é, enfrentavam doenças, era muito comum naquela época tuberculose, a varíola. Eles também enfrentavam nas embarcações a fome, a sede, as tempestades. Então, muitas dessas embarcações nem chegavam a retornar. Por quê? Porque a maioria morria. E as principais doenças, conforme eu falei para vocês, que afetavam aí os marinheiros, né, os navegadores, eram também a peste bubônica ou a peste negra, né, que foi dentro aí desse período que aconteceu aí na Europa. E a gente pode dizer que a peste negra ou a peste bubônica ela é transmitida por ratos. E muitas das vezes esses ratos entravam dentro dos navios e acabavam aí contaminando os navegadores e eles acabavam morrendo, porque eles ficavam longos dias em alto mar. Sendo assim, alunos, eu posso dizer também uma outra questão que a gente tem que estar analisando aqui. Qual foi o país pioneiro das grandes navegações? Eu posso dizer para vocês assim, qual foi o primeiro país a navegar? Portugal. Portugal, alunos, eles foi aí o primeiro a se lançar nas grandes navegações. E quais foram os motivos que Portugal foi considerado o primeiro país a navegar? Primeiro, a posição geográfica aí de Portugal, porque ele está de frente para o Oceano Atlântico, então isso possibilitou aí a estratégia dele ser o primeiro país a navegar. A Revolução de Aves, em 1385, e tinha técnica e conhecimentos como a bússola, com o astrolábio, com os mapas, aí a criação de caravela também, e possuía aí a escola de Sagres. Mas quando a gente fala aí dessa questão do pioneirismo português, a gente pode dizer que Portugal foi o país que desenvolveu aí as grandes navegações, principalmente também porque eles tinham experiências aí na pesca. Como Portugal naquela época a agricultura não dava para alimentar toda a população, eles então optavam pela pesca para poder contribuir aí com a alimentação dos portugueses. Então eles tinham uma experiência aí a mais que era aí da pesca. Então, por eles serem pescadores, isso facilitou também aí a busca de especiarias e de novos territórios durante o período das grandes navegações. Então, Portugal foi o primeiro país a navegar. Houve uma questão também que a gente tem que analisar, alunos, que é a concorrência espanhola, né? A Espanha entrou aí atrasada em relação a Portugal, pois estava expulsando aí os muçulmanos do seu território. Em 1492 foi aprovado um audacioso plano do navegador genovês, que era o Cristóvão Colombo. Inclusive eu já falei para vocês. O plano de Colombo consistia em buscar o Oriente navegando em direção ao Ocidente. Colombo ele partiu do porto de Palos em 3 caravelas. Qual o nome dessas 3 caravelas? Santa Maria, Pinta e Nina. E depois de navegar aí por quase 3 meses, ele encontrou um continente novo para os europeus, o qual foi chamado de América. Então, foi no período das grandes navegações que descobriu o nosso continente, que é o continente americano. Correto? A chegada de Vasco da Gama às Índias. Bom, o navegador português Vasco da Gama, ele conseguiu chegar às Índias em 1498, tornando-se o primeiro grande herói lusitano moderno. Com essa descoberta, Portugal torna-se a maior potência comercial de sua época. Sendo assim, houve aí uma confusão, uma briga entre Portugal e Espanha para saber aí quem que mandava nesse território descoberto. E aí foi feito então o quê?
as divisões aí das regiões descobertas por Portugal e Espanha, e que ficou conhecido como o Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas, alunos, foi criado com o intuito aí de dividir as regiões descobertas por Portugal e a Espanha. Esse tratado, ele evitou guerras entre esses povos. Se você não sabe, aluno, tratado significa acordo. O tratado, ele delimitou aí uma linha imaginária nas terras, e essa linha hoje está exposta em qualquer mapa dividindo essas terras. Portugal, então, ele tomou posse das terras que estivessem a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, sendo que nesses limites incluiu o litoral brasileiro. Então, a gente entende por que Portugal acabou descobrindo o Brasil. De outro lado, nós temos aí a descoberta do Brasil, que todos vocês conhecem a história, mas vamos recordar. O Brasil, ele foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral. A descoberta do Brasil pelos portugueses ocorreu oficialmente no dia 22 de abril do mesmo ano. Na época, os portugueses disseram que a descoberta do Brasil foi acidental. Hoje existe uma tese que diz que essa descoberta foi intencional. Na verdade, conforme eu falei para vocês no início do vídeo, o objetivo dessas grandes navegações era o quê? Era buscar especiarias no Oriente e, ao mesmo tempo, que descobrir novos territórios. Foi o caso de descobrir a América e de descobrir o Brasil. Alunos, acredito que a expansão marítima, ela resumidamente é isso que eu acabei de falar para vocês. É importante que, se vocês tiverem alguma dúvida, pesquisem aí através de nosso material. Pesquise também nos livros didáticos aí do 7º ano, que vocês vão conhecer e compreender mais a expansão marítima comercial europeia. Como eu falei para vocês, é um conteúdo que vocês já viram no 7º ano, não sei se todos viram, mas é de muita importância a gente manter os nossos estudos, ter foco e estudar, porque cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos, ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a nossa próxima aula.